Henri Matisse, Pierre Auguste Renoir, Tarsila do Amaral, entre tantos outros artistas, são algumas das personalidades que costumam se manifestar através da pintura mediúnica ou a psicopictoriografia, esse nome tão difícil para falar da pintura ou do desenho mediúnico, é uma das mediunidades, por alguma razão, mais controversas, embora Kardec tenha previsto já no Livro dos Médiuns. Essa é a série 40 anos de mediunidade, de Robson Pinheiro, e eu, editor da Casa dos Espíritos, Leonardo Müller, fui convidado por ele para a gente bater um papo, uma vez que eu tenho a possibilidade de acompanhar muitas dessas histórias, de modo a lembrá-las e a gente poder ter esse registro. Foi em 1989, né, Robson, a primeira das histórias que você tem, e essas eu tenho certeza que é um tipo de mediunidade que jamais você concebeu. E nem gostaria de ter. Que né, anteviu que pudesse ocorrer, jamais, né? Isso é. Eu me lembro muito bem que eu fui morar um período na casa do Marcos Leão, e nesse período tinha um cômodo ao lado da casa dele, muito, muito pequeno, e a mãe do Marcos havia pintado tudo de branco, usando aquele, acho que é cal, acho cal, aquela né? que você encosta, já sai seu corpo, sua roupa branca também. E aí, à noite, então, os espíritos... Não, um pouco antes desse episódio, uma semana antes, os espíritos haviam pedido para comprar lápis pastel, porque eles queriam treinar com desenho. Eu falei assim, eu não quero, fica doido, não vou querer mexer com isso. Não tenho atração nenhuma por esse tipo de trabalho, assim. Tanto que na minha casa até hoje eu não tenho uma tela mediúnica pendurada na minha casa. Não gosto. Aí, como eu não comprei, um determinado final de semana, então, havia tido um churrasco numa sexta-feira à noite para o sábado na casa do Marcos. Então ficou uma churrasqueira do lado de fora com carvão, né, das brasas viraram carvão, ficou ali. E uma lata de tinta que tinha por ali também. Então, de tinta látex, tinta de parede, uma coisa, não é isso? tinta Imagina, de parede ou mesmo, coisa assim. que a mãe dele, ela mesma que pintava, né, a dona Célia. E aí, à noite, então, os espíritos me assumiram, isso, ainda hoje isso é comum, eles me assumiram enquanto eu estou dormindo, fazer as coisas, quando eu volto, a coisa está pronta ali. E nessa vez, então, eles me assumiram, pegaram o resto de carvão que estava na churrasqueira e a lata de tinta e começaram a pintar a parede desse cômodo da casa do Marcos. Imagina. E aí, interessante que eles pintaram, e o Marcos estava, era tipo uma beliche, ele estava dormindo na parte de cima, eu embaixo, e ele não acordou. E eles pintaram a parede oposta à beliche, uma Nossa Uau. Senhora. Não acordou? Isso não eu não acordou. lembrava. E aí quando nós levantamos de manhã, que eu levantei, a lata de tinta estava assim, mas minha mão não estava suja, que eles lavaram e tudo. Olha só. Mas tinha os carvões lá, e aí eles fizeram a Nossa Senhora olhando para baixo, era um retrato pintado por Leonardo da Vinci, e aí as lágrimas dela vinham transformando em rosas, tudo feito com carvão e a tinta. E aí o Marcos, assim, quem pintou isso? E aquela época, foto não era uma coisa tão comum como hoje, tão acessível, vocês não têm nenhum tipo de registro dessa obra, né? Bom, a gente não tinha nem celular, né? Não, exato. Foto não, você tinha que ter máquina fotográfica. Não, isso era inconcebível, né? Pela questão financeira. Desempregado e tudo mais, não tinha dinheiro para comprar nada, Com né? certeza. Eu acho que eu vim ter uma máquina fotográfica uns 15 anos depois disso. Olha lá. Mas eu sei que a gente ficou assim, e agora? Como é que vai ficar com isso aqui pintado? E aí, de alguma maneira, a gente não queria envolver a família do Marcos com coisa de mediunidade, porque o irmão dele morria de medo, apavorava. Ele tinha uma reação na época muito estranha, que ele começava a ficar... Ele paralisava de pavor, assim. Olha só. E sentia mesmo, assim, de ficar... Dava uma crise nervosa, ele ficava paralisado, ele não conseguia mexer. Como uma crise de ansiedade. Aí nós vamos de manhã, nós temos que desmanchar isso tudo e arranjamos uma brocha, começamos a pintar... E aí não saiu tão legal, porque passava por cima do carvão e fazia tudo. Eu falei assim, o único jeito agora, então, é
consegui alguns lápis, mas a gente não tinha dinheiro para lápis pastel. Então, nós pegamos, então, da evangelização Não, infantil. você não devia nem saber o que era lápis pastel, porque é um assunto, né? Você sabia alheio. na ocasião? Você se lembrava, assim? Mas a gente tinha acesso a lápis de cera. Gente, giz de cera, que é uma coisa mais... E da evangelização infantil, né? Que lá no centro que a gente frequentava. E aí pegamos aquilo e, de vez em quando, eles tentavam fazer... E a hora que eles faziam rabiscos com minha mão para treinar esse movimento. Eu me lembro muito bem que alguém falava comigo, mas eu não sei qual, até hoje eu não sei qual dos espíritos, eu suponho apenas que seja o Toulouse, pela voz, mas poderia ser o Jean-Pierre também. Né? Tá. Porque tinha um sotaque afrancesado? Afrancesado. Ou o Matisse, né? Que nós vamos falar dele daqui a pouco. Mas sei que só falava comigo, mas eu não via o espírito e queria fazer esse movimento, porque ele falou que a sensação que eles tinham comigo é que eles estavam calçando uma luva de amianto para tentar fazer alguma coisa. E nessa época, foi nessa época que eu tive um sonho que a casa do Marcos no sonho era o fundo de um centro espírita e que eu estava atendendo incorporado com Joseph Kleber. E eu saía e via à noite assim, aquele azul profundo, mas bonito, brilhante, a atmosfera toda azul. Eu chegava até em cima da garagem dele e olhava fila de gente sendo atendida. Isso tudo no sonho? No sonho. E aí o José falou comigo no sonho: como você não quis levar avante o nosso projeto na área da saúde, então nós introduzimos um outro programa para você poder recuperar o tempo perdido na área da mediunidade. Bom, mas aí é preciso agora a gente explicar para o pessoal de que projeto de saúde ele está falando, né? Porque o Joseph disse para você reiteradas vezes, ali pelo fim da adolescência, não é isso? De que você deveria fazer medicina, né? Foi a partir de 1980, logo depois que ele apareceu para mim na igreja evangélica, ele pediu para eu estudar medicina. Eu falei que eu não gosto nada de medicina, então não iria estudar. Então ele falou: então faça ao menos enfermagem, porque eu tenho um trabalho para ser desenvolvido através de você. Eu falei: também não vou fazer isso. Eu tranquei minha matrícula, saí da aula, só para não ter chance de fazer isso. E não estudei mais depois da 8ª série, porque eu falei: não quero de jeito nenhum, não vou seguir. E ele falava com alguma frequência, mas foi indo, ele parou. Sim. E aí ele falou que nesta época, já em 89, que ele estava introduzindo, permitindo os espíritos chegar próximo de mim para preencher, compensar isso, né, esse trabalho, porque ficaria uma lacuna no meu trabalho mediúnico. Na verdade, hoje, eu fico pensando, Léo, que não foi exatamente isso. É aquele jeito que os mentores têm de enganar a gente, ou tirar a palavra engano e dizer assim, de distrair nossa atenção. Porque no fundo, ele acabou fazendo boa parte do que ele pretendia através de mim, enquanto minha atenção como médio foi desviada para o trabalho, né? Então, sem ir muito avante nessa história, mas começou aí o primeiro momento em que o desenho mediúnico, eu digo mais desenho do que pintura, que é como ficou mais evidente ao longo dos anos, como ela começou através da minha mediunidade, né? E ainda neste período, passado um tempo, mais ou menos um ano, alguma coisa assim, eu gostava das livrarias, de visitar livrarias. Aí você se lembra de uma livraria que tinha em Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena, acho que numa esquina ali, próximo do Palácio das Artes. Com a Carandaí, Avenida Carandaí. E tinha a livraria de ouro, das edições de ouro. E eu entrei lá por algum motivo e adorava ficar envolvendo com livros, mas lógico, naquela época nem sabia que eu iria trabalhar com produção de livro mediúnico, né? Mas eu sempre tive uma atração muito grande. E aí eu entrei para olhar isso e de repente tinha um senhor... E essa história, ela é posterior à história da pintura com carvão, com carvão. E por isso que eu falo assim, eu não sei exatamente se a voz que eu ouvia era do Toulouse, era do Jean-Pierre
ou do Matisse. Naqueles treinamentos. Naqueles treinamentos. E eu terminava os treinamentos e falava assim, qualquer criança faz isso, não, que ridículo e tudo. E sempre com má vontade em relação à coisa, Nossa, mas... a má vontade demorou má anos vontade a passar. mesmo. Bom, e com giz de cera também, o que eles produziriam, né? Porque é um material de péssima qualidade, né? E aí eu lembro que eu dentro da livraria, olhando como sempre, aí um senhor chegou perto de mim e falou assim, você já leu esses livros aqui? Eu falei, que livros? Estes. E apontou, pôs a mão em cima, era um livro de pintores, de vários artistas. Tinha uma área, tinha uns livros pequenos, quadrados, assim. Aí eu falei, não, mas eu não tenho interesse em ler isso, obrigado. Aí eu virei as costas. Aí ele, de novo, assim, mas você está procurando o quê? Eu falei, nada, eu só estou olhando à toa. Ele falou assim, pois é, mas quem sabe esse livro aqui chame a sua atenção. Eu olhava de novo o livro sobre pintura. Eu falei assim, olha, meu amigo, eu não estou a fim de ler livros sobre pintura, eu não gosto de pintura, não é algo que me atrai, eu nunca li nada a respeito e pretendo não ler. Você pode atender outras pessoas, que eu achei que era um funcionário da Edições de Ouro, da Livraria Edições de Ouro. Continuei. Na terceira vez que ele me abordou, eu resolvi sair da livraria. Eu falei, não vou ficar aqui porque os caras estão me enchendo o saco. E eu não quero ler nada. Quem sabe nos livros de arte? Não, mas aí foi mais... Quando eu saí de Belo Horizonte, eu saí daquela região ali. E peguei a rua Rio de Janeiro, lá na Praça 7 de Setembro. Essa história é bárbara. E aí tinha uma outra livraria lá. Eu fui atraído pela livraria, que eram livrarias de rua. Entrei na livraria, assim que eu entrei, o mesmo vendedor da outra, só que eram livrarias totalmente diferentes. Uns 15 minutos uma da outra a pé, talvez? Uns 15 minutos a pé. Aí eu estava olhando lá, ele chegou, sorriu para mim e falou assim, livros de arte? Aí eu falei assim, você trabalha aqui também? Aí ele falou assim, quem sabe você queira ler esses livros aqui. E eram os mesmos títulos de livros e tudo, e ainda tinham alguns outros diferentes lá. Eu falei assim, conforme eu te disse, eu não tenho interesse. Mas como que você chegou aqui tão rápido? Aí ele falou assim, tem métodos da gente se transportar mais rápido do que andar a pé, não é? Você vai querer ou não um livro de arte? Eu falei assim, não. Aí ele pôs a mão sobre um livro. Quando ele pôs a mão sobre o livro, eu olhei, o livro estava virado. Atrás, estava para cima. A quarta capa para cima. E aí estava a foto dele. Eu olhei para ele, olhei para o livro, Henri Matisse, você é você? Ele falou assim, pode ser que sim, pode ser que não. E aí, não, isso que então significa que você achou que era um vendedor, um sujeito que o quê? Qual que era a descrição assim? Você lembra da imagem? Ele estava com barba, um cabelo muito arrumado, mas um cabelo um pouco mais para grisalho assim, uma gravata, mas uma gravata que não era comum para aquela época, né? Então, imaginando aquela coisa toda. Aí eu falei assim, é você? Pode ser que sim, pode ser que não. E aí eu olhei o livro, quando eu olhei de novo, ele tinha sumido. Eu falei assim, poxa vida, é espírito o tempo inteiro, não era vendedor nem na outra livraria e nem nessa. E lógico que eu não comprei o livro, né? Eu só vi Henri Matisse, né? Que eu li na época como Henri Matisse. E aí o Matisse começou, a partir de então, ele começou a se aproximar, e aí eu via com alguma frequência, né? E aí ele propôs, teve uma época que ele até propôs pintar uma parede inteira lá da casa onde a gente morava, anos depois, né, onde veio funcionar a editora, ele queria fazer painéis lá, ele, o Van Gogh, eu falei assim, não mexe com isso não. E o Matisse fazia papéis de parede assim, né, para a elite da época. Ele queria, arranja uma escada para mim, as tintas deixa aí que eu vou fazer painéis aqui e tal. Eu estou ficando doido, eu vou pegar meu tempo e me sujar de tinta. Não, você procura outra pessoa, eu não trabalho com isso. É lógico, assim, o Matisse especialmente, ele, de lá para cá, ele teve uma proximidade muito grande, e aí junto com ele veio Portinari, Tarsila do Amaral e os demais, mas o Matisse sempre presente. E aí ele, com alguma frequência, ele vinha conversar comigo, aí eu já sabia mais ou menos, né, assim, não é nenhum vendedor que chegou na minha casa de madrugada para conversar comigo, né. E aí teve uma época em que, já esboçando os primeiros desenhos mediúnicos, aí ele falou comigo que o desenho veio para dar suporte mais tarde ao trabalho do livro, né? Que é justamente o que
Mais fizeram. Mais né? fizeram, né? Então, fazer desenho na contracapa do livro, na primeira página do livro, e isso ajudou na divulgação demais do livro. Então, se a gente for fazer uma análise mesmo, o trabalho mediúnico, de pintura mediúnica através de mim, não teve a expressividade, e não tem, como tem através de outros médios que são exclusivamente nesta área. Ou ao menos especializados, né? No meu caso, né, eu sempre encarei que a psicografia é o trabalho principal, e as demais formas de mediunidade que eventualmente vêm e vêm em função da psicografia. Ou a serviço dela, para auxiliar a promoção. Para auxiliar a promoção. Não, e de fato, muito mais os espíritos fizeram, né? Como você falou, desenho com lápis pastel na primeira página dos livros, como uma espécie de autógrafo, do que pintura, que a gente costuma chamar de pintura quando usa tintas, né? Sobre telas. Nós tivemos um fenômeno que ocorreu quando tinha o consultório na rua Três Pontas, que tinha uma sala muito grande, nós resolvemos fazer uma pintura, uma vernissagem. Né? E aí, não sei se você estava, mas eu acredito que sempre você esteve junto quando ocorreram esses trabalhos, mas eu não tenho tanta lembrança assim. Mas quando eles propuseram fazer fotos só de flores, desenho só de flores. Então, nós tínhamos mais ou menos umas 40 telas de flores. E o interessante é que minutos antes dos espíritos fazerem as telas, o espírito Palminha, que trabalha com José Kleber, José Grosso, e em geral trabalha em serviço, em tarefas de materialização, ele falou assim, nós temos um presente para vocês. Que cada quadro que tiver aqui com flor, nós vamos trazer o cheiro dessa flor. E aí, de repente, os quadros eram produzidos e começava a exalar no ambiente o cheiro de flores, de tudo. Chegou quando eu voltei do transe, estava insuportável o ambiente, comecei a espirrar, porque o cheiro estava forte demais. E eu me lembro que foi nesse vernissage ocorreu uma coisa muito interessante, que eles tinham terminado de pintar, foi pintado em casa, o espírito Tupinambá, que aí eles chamaram o transe de um guerreiro, Tupinambá no meio dos ventos, com os olhos assim, aquele vento passando assim. E aí eu achei, a primeira tela que foi feita através de mim, eu achei, que legal, essa aqui vai ser nossa, eu não vou... A primeira que você achou legal, né? Que eu achei legal. Que você gostou. Que foi um desenho fantástico, se não me engano foi Guignard, não. Gauguin, provavelmente. Foi Gauguin que pintou. E aí eu falei assim, não, eu levei para lá com muito contragosto e eu sei que eu coloquei um preço absurdo na tela para ninguém comprar. Tipo assim, enquanto as outras custavam R$600, a gente estava arrecadando recursos para a Casa Espírita para terminar a construção, eu falei assim, isso aqui não vai vender, eu vou colocar nele uns R$6.000, que ninguém compra. E foi o primeiro a ser vendido. A pessoa chegou, não, eu quero essa tela. Eu falei assim, não, de jeito nenhum. Eu falei assim, eu quero essa tela. E aí, assim que a pessoa adquiriu, contra a minha vontade, eu falei assim, deixa eu tirar urgente uma foto dessa tela. Aí eu tirei uma foto da tela na época. E aí eu peguei e falei assim, pelo menos a foto eu fico. E aí o Arthur falou assim, agora, esse dinheiro não vai para a casa de Everilda. Você vai levar para uma creche que tem na cidade, uma cidade aqui próxima que ela está para fechar. Olha. E nós trouxemos o comprador exatamente para ajudar, porque este valor que ele comprou isso eu não me recordo. É o valor que eles precisam para pagar o aluguel atrasado de alguns meses, senão eles serão fechados. E aí foi uma creche numa cidadezinha aqui próxima de Itabira. Itabira não, foi João Monlevade. Mas é uns 100 quilômetros de Belo Horizonte. Uns 100 quilômetros de Belo Horizonte. Uhum. E ainda demorei uma semana mais ou menos para ir lá levar, e ele falou assim, escreva assim, da parte de Deus e dos bons espíritos, um envelope, e entregue ao tesoureiro da creche. Aí eu entreguei para eles e saí, que o pessoal era evangélico, né? Mas eu fiquei revoltado, porque eu pus alto para ninguém comprar a tela, era só para ver e pronto. E foi a primeira a ser vendida na noite. Esses são os 40 anos de mediunidade de Robson Pinheiro. Nós ainda teremos mais um programa falando desse trabalho da pintura mediúnica e com os artistas. Tem bastante história mais para contar. Eu sou Leonardo Müller, editor da Casa dos Espíritos.